Direto da redação. A casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, na costa do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã de ontem. E você vai acompanhar agora as informações na reportagem de Alessandra Lago. A casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, foi um dos alvos da operação realizada nesta segunda-feira pela Polícia Federal, que investiga os possíveis destinatários de informações obtidas com o uso ilegal do aparato da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Bolsonaro passou a noite no local na companhia de 3 filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é o principal alvo da operação desta segunda. No domingo à noite, os 4 fizeram uma live nas redes sociais. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, declarou nas redes sociais que Bolsonaro saiu para pescar com os filhos às 5 da manhã desta segunda-feira, antes que os agentes da PF chegassem à sua casa. Weingarten também escreveu nas redes sociais que nenhum computador de quem quer que seja foi encontrado na casa ou no gabinete de Carlos Bolsonaro. Alguns veículos da imprensa noticiaram que um computador da ABIN teria sido encontrado com Carlos, e a agência declarou que vai investigar o caso. Segundo as investigações, Carlos Bolsonaro seria a principal pessoa da família Bolsonaro que recebia informações ilegais da ABIN. Os agentes também investigam a suspeita de que o vereador seria o mentor do suposto esquema de espionagem ilegal. Entre os 9 endereços que foram alvo dos mandados de busca e apreensão, além da casa de Bolsonaro em Angra, estão a casa de Carlos, no condomínio Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, e seu gabinete na Câmara de Vereadores. Essa ação é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada na última quinta-feira, que investiga uma organização criminosa que teria se instalado na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas de interesse. O principal alvo foi o ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem, que tem uma conhecida relação de proximidade com Carlos Bolsonaro. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados por lei. A reportagem procurou o advogado de Carlos Bolsonaro, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Para que as pessoas entendam, compreendam direitinho a complexidade desse tema aí, é preciso chegar nos detalhes. E vamos a eles. Por que o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, está metido nessa história e é investigado? Durante o período em que Jair Bolsonaro foi presidente da República, o Carlos Bolsonaro era vereador no Rio de Janeiro, mas ele passava mais tempo em Brasília do que na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele, com o primo dele, o Léo Índio, não sei se as pessoas se lembram disso, porque todos nós temos uma memória, não é que tenhamos memória curta, mas o volume de informações é tão grande que às vezes nós vamos esquecendo esses detalhes. Pois bem, Agência Brasileira de Inteligência, o que é? É um órgão de inteligência do governo federal, com todo o aparato tecnológico para bisbilhotar a vida de todo mundo. E o que acontecia no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro e com Carlos Bolsonaro metido dentro do Palácio Guanabara? Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal e é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, ele comandava a Agência Brasileira de Inteligência. E qual é a denúncia, qual é a investigação que está em curso aí? O que apura? Que naquele período em que Carlos Bolsonaro estava em Brasília, que Bolsonaro era presidente, que ele é filho do presidente, que o Ramagem, por ser amigo da família Bolsonaro, foi indicado para presidir a Agência Brasileira de Inteligência. Nesse período, a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela foi instrumentalizada, ela usou todo o seu aparato tecnológico de espionagem para bisbilhotar a vida de
adversários do governo Bolsonaro, promotores de justiça que estavam à frente de qualquer investigação envolvendo a família Bolsonaro, não só envolvendo o governo Bolsonaro, e todo e qualquer cidadão ou cidadã que estivesse no radar e preocupasse que poderia causar algum entrevero à família Bolsonaro. Então foi toda uma estrutura de espionagem do governo utilizada ilegalmente com essa finalidade. E a finalidade da ABIN não é esta. O que o ordenamento jurídico brasileiro que diz? Eu não posso violar uma correspondência que chegar na casa de qualquer pessoa, que isso é invasão de privacidade. Eu não posso grampear o telefone de qualquer pessoa, violar, entrar no e-mail de qualquer pessoa sem autorização, porque isso é violação de privacidade. Ainda que eu tenha uma parceira, uma esposa, eu não posso, sem autorização dela, violar uma correspondência dela, violar um telefone celular dela. Tem decisões da justiça nesse sentido, tá? Violar a caixa postal dela, violar o e-mail dela para tentar bisbilhotar, saber detalhes da vida dele. Isso é proibido, isso não pode ser. E quando se trata de um órgão de governo, quando é que esse órgão de governo ele pode quebrar o sigilo? Com autorização judicial. Isso é Constituição, isso é constitucional. Então, se é verdade tudo que está sendo noticiado, tudo que até aqui está se propagando, o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, o próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas estão metidos numa encrenca assim cabeluda, uma encrenca gigantesca. E o agravante disso tudo, pelo que nós estamos capturando de informação até aqui, é de que muitos dos dados que foram capturados ou que foram obtidos de forma ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência foram armazenados fora do país, em Israel. Aí o negócio é pior ainda, a emenda é pior do que o soneto. E assim, é de uma insanidade tão grande que às vezes eu particularmente tenho até dúvidas, será que é isso mesmo? Porque é um negócio muito louco, é uma loucura muito grande. Mas diante do que aconteceu ontem, primeiro que as informações foram muito desencontradas. Inicialmente diziam que o presidente estava numa lancha foragido em alto mar. Agora já está dizendo aí que ele estava, na verdade, pescando com os filhos. Depois, quando a polícia chega na casa do Bolsonaro, ele volta, ele fica lá em frente à casa, tem imagens dele em frente à casa, acompanhando a operação policial. Isso tem aí no Portal Viu, acho que está no Instagram do Portal Viu, tem. O Bolsonaro acompanhando a operação policial. Carlos Bolsonaro já estava acompanhando a operação. Mas o que a imprensa divulgou nesse inteirinho aí, nesse período, foi de que a pescaria teria como objetivo, na verdade, se livrar de provas, eventuais provas que estivessem em poder de Bolsonaro. Eu tenho cá minhas dúvidas, que eu não sei se essa insanidade seria a ponto de alguém guardar dentro de casa provas em relação a todo esse episódio, dentro de casa, guardar isso. Não sei por que alguém guardaria isso. Diante de um fogaréu que está diante do clima que está quente. E no domingo, por que a família Bolsonaro estava em Angra dos Reis? No domingo, Bolsonaro e os 3 filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, eles participaram de uma live no último domingo, anunciando o que a família pretendia. Você tem a imagem aí na tela. Pretende fazer nessas eleições municipais, porque eles têm o objetivo de eleger 1000 prefeitos em todo o território nacional, todo o Brasil. E na véspera, então, da operação, eles realizaram essa live. E eu acho que foi 1h30 de live, quase 2 horas ou mais de 2 horas de live. Bolsonaro participou de um certo tempo, depois ele saiu. E na segunda-feira, então, eles ainda estavam em Angra dos Reis. Foi quando ocorreu, então, essa operação, a operação policial.
E você agora vai acompanhar, porque olha aí, Bolsonaro está na frente da casa, você está acompanhando a imagem agora aí, ele está na frente da casa no momento em que a Polícia Federal está executando o mandado de busca e apreensão. Aí você vê saindo de dentro da casa o Carlos Bolsonaro, nesse exato momento, ele sai de dentro da casa, fica ali na frente acompanhando tudo. E nesse momento a Polícia Federal já tinha realizado a busca e apreensão dentro do imóvel do ex-presidente Jair Bolsonaro e saiu. Segundo um carro à paisana, naturalmente para não chamar muita atenção, né? Então saiu num carro à paisana. Foi um procedimento, se você observar ali, sem muito aparato. Foi um procedimento discreto, porque antigamente a polícia chegava de helicóptero, chegava no âmbito da Operação Lava Jato, era um espetáculo, assim, cinematográfico. Ali não, os policiais estão no carro à paisana, a família Bolsonaro está em frente da casa ali com auxiliares ou apoiadores. Você observa que agora o Bolsonaro passa um carro e cumprimenta, eu acho que algum simpatizante ele cumprimenta, ele dá com a mão. E a Polícia Federal sai levando esse material. Então vamos aqui às especulações. O que nesse momento aqui alguns segmentos da imprensa ou algumas pessoas falam o seguinte, que essa operação, a informação de que haveria, vazou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso eles saíram de madrugada para pescar, para se livrar de provas. E que, na verdade, isso teria sido uma armadilha da Polícia Federal, no sentido de deixar vazar para o Bolsonaro, então, se livrar de provas e respaldar eventuais pedidos de prisão. Porque o que respaldaria hoje um pedido de prisão, seja envolvendo Bolsonaro ou qualquer um de seus filhos? É você obstruir investigação, ameaçar testemunhas, ou tentar se livrar de provas. Se houver um flagrante em relação a isso, você pode pedir, né? Caberia um pedido de prisão. Obviamente que isso aqui é tudo especulação que a gente está ouvindo dizer, não é nada, né? É tudo especulação, porque nessa hora as especulações assim, elas emergem com uma força que impressiona. Mas a informação mais detalhada do que foi encontrado ou não foi encontrado na casa, o que de fato foi encontrado, você vai conferir agora na reportagem, que é um desdobramento aqui, da Alessandra Lago, porque ela está na porta, ela foi à porta da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e ali a impressão que se tem ali é que ela tem realmente o resultado do que foi apreendido. Vamos ao desdobramento da reportagem, por favor. Olha, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta manhã, em mais uma etapa da Operação Vigilância Aproximada. Agentes da PF foram ao condomínio onde o vereador mora, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Também estiveram no gabinete do vereador na Câmara Municipal. Seguranças da casa e um assessor de Carlos Bolsonaro acompanharam a busca na Casa Legislativa. O objetivo desta operação é identificar o núcleo político que teria recebido e se beneficiado de informações produzidas pela chamada ABIN paralela. De acordo com as investigações, a suspeita é de que Carlos Bolsonaro seria o idealizador do esquema e o principal membro da família Bolsonaro com acesso às informações obtidas ilegalmente. Ao todo, Flávia, são 9 mandados de busca e apreensão, além do Rio de Janeiro, há mandados em Angra dos Reis, em Brasília, no Distrito Federal, em Formosa, Goiás e em Salvador, na Bahia. A Operação Vigilância Aproximada foi iniciada na última quinta-feira. A ABIN paralela teria monitorado ilegalmente autoridades usando a ferramenta de geolocalização de dispositivos eletrônicos chamada First Mile, sem autorização judicial. As investigações apontam que a estrutura da ABIN foi usada para espionar adversários políticos e produzir relatórios clandestinos. 30 mil pessoas teriam sido monitoradas nesse esquema. Na semana passada, o principal alvo foi o ex-diretor da ABIN, deputado federal Alexandre Ramagem. Ele ficou no cargo de 2019 a 2022. Os policiais federais apreenderam celulares e notebooks, incluindo aparelhos que pertencem à ABIN. E a agência abriu uma apuração preliminar para esclarecer por que Ramagens teria ficado com esses dispositivos.